Trabalhe para a unidade. Você já reparou como somos tentados a fazer coisas que separam as pessoas? Se não vigiarmos, podemos acabar com uma amizade, podemos acabar com a paz dentro da nossa própria casa ou com os nossos familiares. Podemos atrapalhar uma equipe no trabalho e até mesmo dividir uma igreja. Ou quem sabe, separar até um casal. É muito comum nos pegarmos tecendo críticas destrutivas a alguém, ou falando mal de uma pessoa, ou infelizmente espalhando boatos e até mesmo as fofocas. Não é preciso esforço para a gente fazer o mal. Por isso, precisamos vigiar para não sermos agentes do diabo, pois ele sim é aquele que espalha. O próprio nome diabo quer dizer aquele que entra no meio para espalhar o que está junto. Hoje, em nossa devocional, vamos falar do esforço do apóstolo Paulo em ensinar aos irmãos de Éfeso a trabalharem, a se esforçarem para a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus para você e para a sua família. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje, o tema será Trabalhe para a unidade. Vamos ler o texto bíblico em Efésios, capítulo 4, dos versículos 3 ao 6. Acompanhem comigo a leitura. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Irmãos e irmãs, nós podemos ver o empenho do apóstolo Paulo aqui neste capítulo em ensinar os irmãos da igreja de Éfeso a trabalharem para e pela unidade entre eles próprios como irmãos em Cristo. Com certeza, o apóstolo havia obtido informações sobre divisões também naquelas igrejas. Por isso, ele escreveu esse ensino para que todos pudessem aprender a importância da unidade. Afinal de contas, a igreja é como se fosse um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, sendo cada um de nós um de seus membros. Por isso, a importância de sermos unidos, pois você já pensou se os membros de um corpo quisessem agir de maneira isolada? Imaginem um braço fazendo uma coisa e o outro brigando para fazer outra. Ou um pé querendo ir em uma direção e o outro teimando em ficar parado. Isso iria dar um nó no nosso cérebro, fazendo com que o corpo morresse estagnado. Paulo então ensina-os aqui neste capítulo para que todos se esforçassem em conservar, em manter a unidade uns com os outros pelo vínculo do Espírito Santo, pois apesar de termos funções diferentes no corpo de Cristo, o que podemos chamar de ministérios, todos vamos trabalhar em prol do bem-estar do corpo, que é a igreja. Uns são apóstolos, outros evangelistas, outros profetas, outros pastores e outros são mestres, mas todos vão trabalhar para um bem comum. É isso que ele trata aqui no capítulo 4. Ele ainda fala mas no final do capítulo, a respeito do procedimento daqueles que nasceram de novo, que precisam abandonar as práticas do velho homem e se revestirem do novo homem em Cristo Jesus. Daí, ele lhes passa uma lista de bons e de maus procedimentos, coisas que precisamos ficar atentos. Mas eu queria enfatizar aqui o ensino da unidade que ele trata com tanta firmeza, não só aqui nessa carta, mas como em todas as oportunidades que ele tinha de ensinar. Devemos trabalhar pela e para a unidade. E eu te pergunto, você trabalha por isso, para a unidade? Quanto você gasta do seu tempo promovendo a unidade entre as pessoas? Pelo menos você toma cuidado para não provocar divisões?
São perguntas muito sérias, né, irmãos? Eu, como pastor, tenho visto muitas pessoas com suas críticas, com seus comentários maldosos, com suas fofocas, destruírem muitas coisas boas, inclusive a comunhão entre pessoas. Quantas são as vezes que podemos ver pessoas de mal umas com as outras, por conta de quê? De fofocas e boatos, por conta de críticas e conversas mal faladas. Tudo isso foi falta de vigilância, foi falta de alguém trabalhar em prol da unidade. Eu sempre digo aqui no final de nossas devocionais que juntos nós somos mais fortes, e o contrário também é verdade. Separados nós somos mais fracos. E é por isso que o diabo quer nos separar. E tudo, hoje em dia, é uma boa causa para nos separarmos. Misericórdia! Por isso nós precisamos orar e vigiar, conforme eu disse no início da devocional, para não sermos agentes do diabo e promover o quê? Separações, brigas, confusões, dissensões e falta de unidade. Muito pelo contrário, nós devemos trabalhar, nos esforçar em prol de unirmos as pessoas, unirmos propósitos, multiplicarmos equipes em unidade, trabalharmos em favor desse exército do Senhor, que é a igreja. Para quê? Para rompermos limites que o inferno tem colocado em nossa frente. De forma prática, trabalhe em favor da unidade, promova momentos e situações de perdão, de graça, de força de uns para com os outros. De forma alguma, favoreça as fofocas, os boatos, as críticas destrutivas, aos comentários indecorosos e fora de hora. Seja um cristão mais amoroso e contribua para a expansão do reino de Deus, e nunca contribua para divisões ou facções. Faça como o apóstolo Paulo ensinou: esforce-se para conservar a unidade do corpo de Cristo. Amém? E não só na unidade da igreja, mas também na unidade da sua família, dos seus familiares, no seu trabalho e em nossa sociedade de uma forma geral. Amém? Vamos orar ao Senhor para que sejamos agentes da unidade, que Deus nos ajude e que o Senhor Jesus seja conosco. Depois, nós vamos fazer aquele momento de intercessão. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra do apóstolo Paulo, que nos ensina a sermos, ó Pai, agentes da unidade, que nós possamos trabalhar, Pai, nos esforçar para provocarmos unidade e nunca, meu Deus, deixarmos-nos ser usados pelo diabo para separar as pessoas, para separar equipes, para dividir pensamentos. Não, meu Pai, nós não fomos chamados para isso, para ficarmos fazendo críticas, fofocas, falsidade. Misericórdia, Pai, está repreendido em nome de Jesus. Que sejamos vigilantes, Pai, e possamos andar conforme a sua palavra. Nos ajude a vigiarmos a nossa língua, os nossos comentários, meu Pai, para não ferirmos as pessoas, em nome de Jesus. Se nós não contribuirmos para a unidade, pelo menos, meu Pai, nos ajude a vigiar para não fazer, Pai, com que haja divisões e separações, brigas e confusões. No nome de Jesus nós oramos, e que, ó Deus, assim como o tema da nossa devocional, venhamos a trabalhar pela unidade do corpo de Cristo, porque em Cristo nós somos um, Pai, e sendo um diante de Ti, seremos mais fortes. Juntos somos mais fortes, e separados nós sempre seremos mais fracos. Nos ajude a promover unidade na igreja, na nossa casa, com os nossos familiares todos, meu Pai, no nosso trabalho, na nossa sociedade, Pai. Vemos hoje tantas pessoas divididas, meu Deus. Se pudéssemos estar mais unidos. Que assim o Senhor possa nos ajudar nesse empenho, nesse esforço. No nome de Jesus oramos, Pai. E agora nós vamos, ó Pai, em unidade, orar uns pelos outros. Abençoado seja o dia do meu irmão e da minha irmã. Te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e tem nos dado. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Ao Senhor a nossa gratidão. Muito obrigado. E Pai,
Diante do Senhor, te pedimos perdão pelas nossas faltas e falhas. Queremos, Deus, fazer o melhor, mas muitas vezes erramos, falhamos contigo. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, receber o teu perdão sobre a nossa vida. Jesus, sem o seu perdão, nós nem mesmo conseguiríamos falar contigo. Por isso, perdoa-nos, Pai. E agora, ajuda o meu irmão, a minha irmã, Pai. Estende a sua mão àquele que está chorando, aquele que está desesperado. A sua palavra nos diz que o teu braço não está encolhido, que não possa estender para aqueles que estão aflitos. O teu ouvido não está surdo, que não possa ouvir o clamor do seu servo e da sua serva. A esta mãe, a este pai que está clamando ao Senhor pela salvação, pela libertação do filho, a esses filhos que estão orando em favor, Pai, da unidade dentro de casa. O pai e a mãe estão separados, cada um para um lado. Senhor, em nome de Jesus, repreende toda divisão, toda separação dentro dessa família. Essa pessoa que é um empresário, que está lutando, meu Pai, para que haja unidade na empresa, nas equipes de trabalho, para que a empresa possa se sustentar. Oramos, meu Pai, em nome de Jesus, por todos aqueles, ó Pai, que trabalham nas igrejas, que não haja fofoca, divisão. Não, Pai, mas haja sim amor, haja o vínculo da paz no Espírito Santo sobre a vida de cada um, ó Deus, dos teus filhos e filhas. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão tristes, sozinhos, solitários, meu Pai, precisando de alguém, que o Senhor esteja ajudando. Oramos por aqueles que estão abatidos e derrotados, aqueles que estão pensando até em se matar, pessoas que estão sofrendo ataques malignos, meu Deus. Satanás e os demônios sejam repreendidos, ó Deus, e todo o ataque que eles estão fazendo na vida, na família, no trabalho, na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, que os teus anjos estejam acampados ao redor dessa família, ao redor dessa vida, livrando de todo mal, Pai. Deus, que o teu Espírito Santo possa habitar no coração dessa pessoa, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo renovo, força e vitalidade no Espírito Santo. Ajuda a oração que o teu filho tem colocado diante de ti. Essa causa, Pai, impossível ou uma causa apenas que está difícil, meu Deus, mas nós colocamos tudo em suas mãos. Tira dos nossos lábios a murmuração, a reclamação, nos ajude a glorificar, a sermos gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito, porque tudo que o Senhor faz é bom e contribui para o bem daqueles que te amam. Assim nós oramos, assim nós já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, na certeza que o Senhor nos dará um dia muito abençoado. Oramos, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos, graças a Deus. Oh, maravilha, mais uma palavra tremenda de aprendizado para nós, né, irmãos? Vamos espalhar essa verdade para que todos venhamos a trabalhar em prol da unidade do corpo de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, Deus fortaleça você. Não esqueça de compartilhar essa mensagem e inscreva-se aí nos nossos canais, dá uma força para o canal, para que o YouTube entenda e possa divulgar essa palavra. Entenda que é uma palavra relevante, é um vídeo relevante e vai assim indicar para muitas pessoas. Tá bom? Grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um lindo e abençoado dia na paz do Senhor Jesus.